Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um momento. Bom dia, sejam todas bem-vindas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Mais uma manhã. Mais uma manhã na presença do Senhor, né? Porque o dia todo nós também ficamos, mas agora é amanhã, né? É um momento do início do nosso dia. São as nossas primeiras horas na presença do Pai, na presença do amor de Jesus. Amém? Vamos orar para começar e agradecer. Mais uma semana, como está passando rápido, né? 7 de julho, nós já estamos no início do segundo semestre do nosso calendário. E os dias têm passado muito rápido. E nós estamos vendo que a administração do nosso tempo é algo muito importante, né? É algo precioso para nós. A administração do nosso tempo é muito importante. Porque de verdade, se a gente não administra o que fazer a cada hora do dia, a gente não consegue fazer tudo o que precisa. Não é verdade? Glórias a Jesus. Vamos orar enquanto os outros vão entrando para a gente preparar o ambiente na presença do Senhor, tá bom? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus, eu agradeço ao Senhor por mais uma manhã na sua santa e gloriosa presença. Peço ao seu Espírito Santo que toque no coração de cada um de nós, que o nosso coração esteja receptivo, Pai, a ouvir a sua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Consagro ao Senhor esse ministério, consagro ao Senhor a minha vida. Declaro que o seu Espírito Santo tem total liberdade de agir nesse ministério através da minha vida. Que não seja eu a falar, mas sim o seu Espírito Santo, Pai, a falar através de mim. Que a verdade da palavra do Senhor sempre venha para nos ensinar cada dia mais, para nos aproximar do Senhor, para nos colocar em posicionamento, Pai. Que os nossos olhos sejam bons, para que todo o nosso corpo seja cheio de luz. Que o amor de Jesus seja transbordante dentro de nós. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Pai. E nós te agradecemos também pela sua presença, pela sua proteção, pelo seu amor, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Hoje o capítulo 9 de João, ele nos leva a testemunhar, né, um dos milagres mais simbólicos de todo o Evangelho. Por quê? Porque Jesus faz a cura de um cego de nascença. E a cura de um cego de nascença era uma coisa que os líderes religiosos, os fariseus, eles consideravam que essa cura não tinha. Para eles era uma cura impossível. Então eles ficam assim, admirados, mas eles escondem a admiração e eles se escandalizam. É isso que eles fazem, e nós vamos entender. Mas o foco vai além aqui da cura física, né? Trata-se de um confronto entre luz e cegueira espiritual, sobre fé e religiosidade vazia. Fala sobre revelação e a resistência dos líderes, dos saduceus, dos mestres da lei, tá bom? Então, do versículo 1 ao 7, nós vamos ver sobre o cego de nascença. Quando diz assim, ó. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva,
Passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Aqui, então, nós vemos a cura, né, desse cego. Então, Jesus, ele vê o invisível, mesmo sem ser chamado. Jesus sabia da missão dele com esse homem. Então, Jesus foi até ele para levar a cura até ele. Então, ali, o homem não pediu nada a Jesus, mas ele foi alcançado porque havia um propósito de Deus. Então, olha só, existem algumas doenças que pessoas adquirem e que essas doenças, essa doença ela acontece para que o nome do Senhor seja exaltado através do milagre, através da cura recebida, para que as famílias se unam, para que seja testificado o poder de Deus, o poder de Jesus diante da vida dessas pessoas. Então, uma vez eu fiz um estudo sobre isso, que dizia que algumas doenças vêm para curar a família e não só o doente. Então, essas enfermidades relacionadas dessa forma, é o Senhor que envia para que haja união, para que a fé dessa família seja aumentada, para que a família se fortaleça na presença do Senhor e para que a família seja salva. Entende? A gente pode falar sobre isso, né, qualquer dia, porque é muito importante. E outras doenças não. As doenças que são destrutivas, não. As doenças destrutivas, ela não vem do Senhor. Tá bom? As doenças que traz destruição, que avassala, não, elas não vêm do Senhor. Então, a gente pode falar sobre isso algum dia, de forma mais profunda, tá bom? Aqui nós vemos então que Cristo nos vê antes mesmo que nós o vejamos. Por quê? Porque ele sempre está junto de nós, ele sempre está do nosso lado, ele sempre está olhando, né? Ele sempre está disposto, porque a qualquer momento a gente pode se arrepender dos nossos pecados, a qualquer momento um filho, uma filha pode se arrepender, então ele sempre está ali, em volta, olhando, cuidando. Então o que ele faz aqui com esse cego? Ele inicia a transformação na vida daquele homem, e não só nele, mas em todos à volta dele. Todos que tinham o coração aberto também começaram a ser transformados. E aí, quando os discípulos perguntaram assim para Jesus, mas quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Então, o que Jesus responde? Nenhum dos dois? Não é isso que Jesus coloca aqui? Nenhum dos dois? Ele é cego aqui para que Deus mostre o seu poder através da vida dele. Essa é a resposta de Jesus. Então, era comum naquela época crer que doenças eram consequências diretas de pecado. Era comum. Então, Jesus vai e corrige isso nesse texto, que nem todas as doenças são por conta de pecados, de pais ou de antepassados. Então, Deus pode transformar o sofrimento, como eu falei, como palco para revelar sua glória. Deus pode fazer isso. Ele usa um sofrimento da família diante da dor para glorificar o nome dele, para testemunhar, para testificar o poder dele, que ele é o dono de tudo, que é ele que tem o governo de todas as coisas, e para levar os seus filhos de volta para casa, de volta para perto dele. Esse é o propósito de Deus. Então, no versículo 4 e 5, quando diz que é necessário fazer as obras daquele que me enviou, que Jesus diz dessa forma, enquanto eu estou no mundo, ele diz, porque eu sou a luz do mundo. Então, Jesus associa aqui cura física com revelação espiritual que ele está fazendo. Que ele está apresentando ali o poder de Deus através da vida de Jesus. Então, enquanto a luz brilha, e aonde está Cristo, a escuridão não pode permanecer, não tem espaço para a escuridão. Entende? Então, se Jesus está com você, se Jesus está em você, caminha com você, todo o tempo você é luz, a escuridão não pode permanecer.
Aí acontece o que nós falamos ontem. Quem é luz incomoda quem anda nas trevas. A luz ofusca os olhos de quem está cheio de trevas. Então, nós precisamos desejar sermos cheias de luz, termos os nossos olhos bons, para o nosso corpo ser cheio de luz e caminhar com Jesus, sermos obedientes a Jesus. A obediência é citada em vários pontos no Evangelho, também no Antigo Testamento. Em vários pontos, todo aquele que foi obediente ao que o Senhor Deus pediu para que os propósitos fossem cumpridos, recebeu a vitória. É muito lindo isso. Então, o nosso coração se alegra, sente paz, quando nós sentimos que nós conseguimos ser obedientes. E também quando nós entendemos que nós não fomos obedientes num ponto, o arrependimento vem e essa parte também é maravilhosa. Porque nos arrepender mostra que o nosso coração é humilde diante do Senhor. Que o nosso coração está ali, ó, entregue no altar, para que o Senhor nos molde e nos trate todos os dias em nome de Jesus. Depois aqui no 6 e no 7, Jesus então fez aquela lama. Por que Jesus cuspiu na lama? Porque ele estava usando parte do DNA dele na lama. Na saliva nossa tem DNA, não tem? Jesus estava colocando o DNA dele, para que o DNA dele fosse colocado nos olhos daquele homem. E o DNA daquele homem fosse transformado. Aleluia! Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Assim eu digo quando nós fazemos a Santa Ceia às terças-feiras à noite. Que o nosso DNA espiritual seja transformado. Que nós sejamos cheias do amor e da pureza de Jesus. Então sempre, quando nós fazemos depois da palavra, né, da terça-feira à noite, para quem acompanha junto com a gente, nós sempre fazemos a ceia. E eu sempre peço por isso, para que o nosso DNA espiritual seja transformado. E é isso que Jesus fez para esse cego de nascença. Ele transferiu o DNA dele para esse cego, para que ele pudesse receber a cura. Em nome de Jesus. Que lindo, né? Então nós vemos que acontece um milagre com uma ação simbólica, que é a lama, com a saliva de Jesus, e a obediência do homem, né? Que foi imediatamente no tanque, assim como Jesus pediu, e lavou. Ele foi obediente. Então o barro lembra a criação em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, ó. Gênesis, capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó: Então, o pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Entende? Glória a Deus, né? Sempre nos trazendo a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento para testificar a verdade da palavra de Deus. Então, por isso Jesus fez esse ato simbólico do barro ali, colocando a saliva dele. Amém? A obediência à palavra de Jesus sempre vai abrir os nossos olhos para o reino, os nossos olhos para o mundo espiritual. Amém? Agora, do versículo 8 ao 12, vai falar sobre a reação da vizinhança. Quando diz assim, ó: Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele, afirmava outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram para ele. E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então aqui a transformação foi tão marcante que causou dúvida entre a vizinhança, entre o povo que estava ali reunido, né? E também nós vimos que mesmo com pouca informação, mesmo com pouca informação, o testemunho pessoal é poderoso. Por que o testemunho pessoal é poderoso? Porque era visível a cura.
A cura foi visível, o homem era cego e agora ele enxergava. Mas mesmo assim trouxe dúvida entre a vizinhança. Olha como é pequena a fé das pessoas, né? Naquele tempo e ainda hoje nós presenciamos sobre isso. Agora do versículo 13 ao 34, vai trazer para nós sobre os fariseus que fazem perguntas. Eles fazem um interrogatório ali, porque eles querem saber, eles querem entender o que aconteceu. Eles já viram tanto, né? Mas mesmo assim eles não se cansam, eles são incansáveis de tentar entender, mas eles entendem, mas eles são resistentes. É isso que a gente já entendeu, tá? Versículo 13. Então levaram os fariseus, o homem que levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Olha o Senhor Jesus, num sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs a lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Olha os fariseus. Vamos lá. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver, e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado de expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, pergunte a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. Olha a resistência desses homens, a cegueira espiritual, o desespero deles. Como foi a palavra que eu disse ontem? A exaltação deles, o medo de perder o trono, de perder o lugar, de perder o que eles nunca tiveram, na verdade, né? Versículo 27. O homem respondeu: eu já disse, e vocês não acreditaram, porque querem ouvir isso outra vez. Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Veja bem, aqui eles falam que eles sabem que Deus falou com Moisés, né? E eles nem estavam vivos na época de Moisés, mas eles acreditavam na palavra, assim como nós acreditamos. E como eles não eram capazes de acreditar em Jesus? Imagina você hoje, Jesus, aqui caminhando no meio de nós, e tudo que nós conhecemos da palavra, como duvidar que seria o Senhor Jesus, o enviado de Deus fazendo tantos milagres assim, conhecendo da palavra, estudando como nós estamos estudando. E eles estudavam muito mais, porque eles eram líderes, eles eram mestres, eles estudavam, né? É a cegueira espiritual, é a religiosidade vazia. Versículo 30.
E ele respondeu: que coisa esquisita! Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Isso aqui é o cego falando, tá? E eles disseram, os fariseus: você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Ontem nós falamos sobre isso, né? Que toda vez que uma pessoa é confrontada com a verdade, ela age com agressividade. Ela age com... cresce o peito assim, ó, e começa a falar alto. E começa, através do tom de voz, demonstrar um poder que na verdade não tem, né? E nós vamos aprendendo muito com isso, né? Todos os dias, glórias a Jesus. Então aqui nós vimos que a religiosidade vazia, ela prioriza regras acima da compaixão ao próximo, acima da misericórdia aos outros. Então a cura aconteceu, certo? Nós sabemos que a cura aconteceu, foi real, Jesus foi lá e curou. Mas o coração endurecido só vê a quebra do sábado. Só isso que eles conseguem enxergar. Mas era sábado. Mas a cura foi num sábado. Quanta cegueira, né? Eles não conseguiam ver a maravilha que o Senhor Jesus tinha feito. Eles não conseguiam ver o benefício que Jesus havia feito na vida daquele homem. Eles não conseguiam enxergar o livramento que Jesus trouxe para aquele homem, porque aquele homem, então, ele poderia caminhar sem tropeçar. Ele poderia ver como nós vemos todas as belezas da natureza e as cores que nós somos capazes de enxergar. Eles não conseguiam ver dessa forma. Eles estavam presos ali, ó. Mas era sábado. Mas era sábado. Olha a religiosidade. Difícil, né? É difícil. Mas nós vemos isso até hoje. Até hoje nós vemos isso acontecer. Então aqui nós vamos ver que, pela conversa desse homem que era cego, né, com os fariseus ali, nós vimos que a fé dele já foi crescendo gradualmente. A fé dele já foi crescendo ao ponto de que ele começasse a confrontar os líderes. Ai, mas vocês... É estranho, né? Como eles dizem aqui, ó. Que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é? Mas ele me curou. Por que o cego fala isso? É porque eles eram tão estudiosos, né? E Jesus, então, estava ali enviado de Deus, cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento, as profecias de todos os profetas, e eles não sabiam? A gente até parece até que esse homem foi usado, né? Pelo Espírito Santo ali, pelo Senhor, para responder para eles. Foi usado por Deus, né? Para confrontá-los ali, naquela hora. Então, o que nós vimos aqui? Que o medo dos religiosos também fizeram eles reagirem de forma agressiva. Mas por eles serem líderes religiosos, eles também intimidaram os pais desse homem. E os pais desse homem, eles preferiram evitar um confronto com os religiosos do que se posicionarem diante da verdade. Olha só. Que triste isso. Eles não se posicionaram diante da verdade. Eles preferiram recuar. Vai lá e resolve com o nosso filho. Ele já é maior de idade, ele vai te responder. Então aqui, nós vemos que o testemunho é visível. O testemunho é visível do encontro de Jesus. Porque aquele homem era cego e agora ele via. Ele enxergava. Esse encontro vale mais do que qualquer argumentos teológicos. Mas eles faziam o quê? Eles continuavam interrogando. Os fariseus continuavam interrogando. E ele responde com ousadia. Não é? Aquele cego, ele confronta com ousadia aqueles líderes, dizendo, mas vocês também querem ser discípulos dele? Vocês também querem ser seguidor dele? Não é isso que eles fazem? E aí eles se irritam e falam, nós somos discípulos de Moisés.
Aqui eles revelam um orgulho e uma resistência muito grande. Orgulho e resistência é o que nós vemos ainda enraizado no coração de muitas pessoas. Entende? E o homem responde que nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de ninguém, que ninguém que era cego de nascença. Então a fé dele se fortalece ali, diante da oposição dos líderes religiosos. Amém? Deixa eu avisar o meu esposo, só um instantinho aqui, que chegou uma pessoa aqui e eu preciso avisar ele. Obrigada. Deixa eu colocar aqui. Pronto, já avisei. Então aqui, nós vimos o quê? Aqui no versículo 34 traz para nós que a rejeição é o preço de se posicionar por Jesus. Todo aquele que se posiciona em Jesus sempre vai sofrer a rejeição de outros. Sempre vai ter pessoas que vai estar criticando, te rejeitando, te colocando de lado, te excluindo. E tudo bem, nós já falamos sobre isso. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, tá bom? Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Então, ficar com Cristo pode significar, sim, ser excluído dos sistemas humanos. Mas que importância tem os sistemas humanos perto da nossa salvação? Amém? Fala para mim, por favor. Agora, do versículo 35 até o 41, vai trazer para nós sobre a revelação e o julgamento espiritual, quando diz assim, ó. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem, para que eu creia nele? E Jesus disse: Você já ouviu. Olha que lindo. Jesus falou: Você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio. O cego, né, respondeu: Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Aleluia. Glórias a Jesus. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Olha que forte. 40. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. O que o Senhor Jesus quer dizer aqui? Jesus procura os que foram rejeitados por causa da fé, certo? Jesus procura todos os que foram rejeitados por causa da fé, chamando esse homem para aceitá-lo, para segui-lo. É isso que Jesus faz. Então aqui ele já demonstra um coração aberto e disposto, esse homem, esse cego. Por quê? Porque ele pergunta assim, ó: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele quer saber quem é. Quando Jesus diz aqui, se ele acredita no Filho do Homem, você crê no Filho do Homem? E aí aquele homem que voltou a ver fala: Quem é ele? Sim, eu creio. Quem é? Então, quando ele já faz essa pergunta, ele está demonstrando um coração aberto, um coração disposto a receber o Filho do Homem, Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Então, Jesus ali se revela a ele. Então, nós vemos que a revelação, ela é pessoal. É uma revelação pessoal que acontece. Ele não só ouviu, agora ele vê, não é? Espiritualmente. Então, esse homem imediatamente, o que ele fez? Ele creu e ele adorou. Ele creu na palavra de Jesus e ele o adorou. Então, a fé, a nossa fé, assim como daquele homem e de tantas outras pessoas, leva à adoração.
nós desejarmos dar uma adoração, levantar um louvor, uma oração e uma adoração ao Senhor. Então, ver a verdade nos leva ao chão diante de Deus. Sabe o que significa o chão? Quando o nosso coração se rende, quando o nosso coração é colocado assim, ó, diante do trono do Pai. E a gente diz, Pai, cura-me, forja-me, molda-me conforme a tua vontade, eu quero viver o teu propósito. É isso. Amém? É isso que acontece. Glórias a Jesus. Então aqui nós vimos que a presença de Jesus revela o verdadeiro estado de cada um de nós, né? E essa revelação nos é dada no secreto, no nosso íntimo, para que a nossa transformação aconteça. É isso que nos revela, tá bom? Nós vimos também que a pior cegueira é achar que a gente enxerga. A pior cegueira é achar que se enxerga, quando na verdade muitos estão nas trevas, mesmo de olhos abertos. É isso que Jesus traz aqui para nós. Então, nesse resumo do capítulo 9 do Evangelho de João, traz para nós que nós podemos ver que através da cura desse cego de nascença, Jesus vê e alcança os invisíveis com poder e com propósito. É isso que ele faz. Nós vimos que o julgamento dos religiosos aqui nos mostra que a religiosidade cega o que Deus está fazendo na nossa vida. Então, muitas vezes, a religiosidade nos cega e a gente não consegue enxergar o que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E o poder do testemunho, porque aquele homem era cego de nascença e ele voltou a ver. Qual o poder desse testemunho? Um simples relato de transformação. Vence debates, não é? Os fariseus ficaram ali intrigados. Eles não aceitam. Por quê? Porque nunca houve, eles nunca tinham ouvido falar de uma cura assim, que alguém cego de nascença teria sido curado. Mas Jesus fez. Porque Jesus tem o propósito de Deus sobre a vida dele. Jesus tem o poder de Deus sobre a vida dele. E isso é maravilhoso. Isso nos traz o profundo amor de Jesus na nossa vida. Isso nos ensina que o nosso posicionamento deve ser diário, constante e persistente. Amém? E o crescimento da fé daquele homem. A fé começa simples, mas se fortalece todo o tempo com o nosso posicionamento na presença de Cristo. E a expulsão e a aceitação, que foi relatado aqui para nós também. O sistema, ele pode rejeitar, mas aqui mostra para nós que Jesus acolhe, Jesus cura e Jesus trata também, tá bom? A cegueira espiritual nós já temos visto em várias passagens até agora, não é verdade? Mas aqui mais uma vez nos mostra que ver não é apenas físico, não é isso. É reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quem não reconhece Jesus como Senhor e Salvador é cego espiritualmente. É isso que Jesus diz aqui no último versículo. Se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Por quê? Porque se eles fossem cegos de verdade, eles não estariam vendo os milagres, né? Então eles não teriam culpa. Pior é quem enxerga, que vê os milagres, mas não crê. Aí é isso então que Jesus diz aqui, entendeu? Que esse é o cego. Esse é o cego de verdade. E esse cego tem culpa. Por que que esse cego tem culpa? Porque ele vê. Ó, eu tô vendo, você tá vendo. E aí nós presenciamos um milagre e a gente duvida? Então nós estamos pecando. É isso que o Senhor traz aqui para nós. Tá bom? É isso que ele relata, é isso que ele nos traz. Então aqui, para terminar, nós vimos que nem todo sofrimento é culpa. Aquele moço não tinha nascido cego por culpa de nenhum, nem dos pais, nem dele, né? Era um propósito de Deus que tinha na vida dele. Às vezes o cenário é para a glória de Deus, como eu disse. Nós vimos que a fé verdadeira cura. A fé verdadeira cura.
a nossa vida, ver Jesus como ele realmente é. Porque a fé verdadeira, a fé verdadeira, ela cura não só o físico, mas também o nosso espiritual, tá bom? E essa fé se desenvolve como? Com simplicidade, mesmo sem a gente entender tudo. É assim que essa fé se move, que ela se desenvolve aqui, ó, dentro de nós. E a religião, sem o coração, expulsa, não é? Como que aqueles líderes religiosos, imagina, os mestres da lei, os fariseus, os religiosos, eles não tinham que acolher as pessoas? Eles não tinham que acolher o povo? Mas eles não faziam isso. Pelo contrário, eles expulsavam. Eles expulsavam as pessoas quando as pessoas confrontavam eles com a verdade. Com a verdade, hein? Ó, com a palavra. Então, e o que Jesus fazia? O contrário. Jesus abraça os que creem. Jesus abraça todo aquele que recebe ele. Entende? É esse o confronto da exclusão e da aceitação, do que coloca para fora e do que traz para perto. Entende? É sobre isso. Então, quem acha que já vê, mas rejeita Cristo, esse sim está na pior cegueira possível. Na pior cegueira possível. Porque ele acha que vê. Mas como pode ver se rejeita Cristo? Forte, né? Mas é uma verdade que nós precisamos aprender, guardar no nosso coração, para que a gente possa levar isso a outras pessoas, para que nós possamos também ser discípulos, não é? Em nome de Jesus. É lindo, não é? Eu tenho certeza que todos têm aprendido muito aqui, todos os dias. Todos os dias. O Senhor tem nos trazido grandes bênçãos sobre cada um de nós. Eu tenho certeza que sempre há uma semente sendo plantada na casa de cada um que está aqui presente. Amém? Vamos orar? Hoje foi curtinho, né? Mas a glória foi tão grande. A verdade foi nos trazida de uma forma tão profunda, né? Glórias a Jesus. Vamos orar para começar o nosso dia? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por mais uma manhã na sua gloriosa presença. Peço ao seu Espírito Santo, Pai, que tire de nós toda a cegueira espiritual, que caia por terra toda a cegueira espiritual, que nós possamos enxergar com os olhos do reino, que nós possamos enxergar como o Senhor Deus pede que a gente enxergue todos os dias. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho nesse dia de hoje, abençoa a nossa família, protege os nossos negócios, Pai, que a tua luz entre na casa de cada um dos que estão aqui nessa hora da manhã. Que os nossos olhos sejam bons para que o nosso corpo todo seja cheio de luz. É isso que eu peço ao Senhor nesse dia de hoje, nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos passos sejam iluminados por Jesus. Que o nosso coração seja humilde. Que as nossas mãos sejam mãos abençoadoras. Que nós possamos fazer o bem a quem precisar. Que a nossa boca seja um canal de bênção para a vida das pessoas. Nós não aceitamos falar mais palavras de maldição, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Cura-nos, Senhor. Trata-nos, Senhor. Todos os dias da nossa vida. É isso que nós te pedimos na manhã do dia de hoje. Eu consagro ao Senhor esse ministério e declaro que toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor, porque a glória é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, a sua semana. Que seja uma semana abençoada. E amanhã nós estaremos aqui de novo, juntos. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.